Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma live pela Essenza. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o puerpério, né? Uma fase tão desafiadora, uma fase tão delicada para as mulheres, para as famílias. O puerpério nada mais é do que o período da quarentena, né? Então, quem já é mãe já deve ter passado por esse momento aí tão desafiador. E o Rafael hoje veio conversar um pouquinho sobre esse momento, veio dar umas dicas para a gente, veio contribuir um pouquinho com o seu conhecimento. E o que é legal do Rafael, porque além do conhecimento que ele tem, o puerpério faz parte da experiência de vida dele com a esposa, né? Então, o conhecimento ele se torna um pouco mais bonito, um pouco mais sensível. É aquele conhecimento que toca a gente enquanto ser humano, né? Então, Rafael, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Gratidão por esse tema. Eu acredito que esse tema vai ajudar muitas pessoas, né? Quem é mãe, quem é avó, quem é tia, quem é pai, quem é tio, porque não é um tema só voltado para as mulheres, é um tema voltado para a sociedade, né? Sim. Então, eu gostaria que você se apresentasse, Rafael, né? Desculpa, eu só esqueci. Eu sou a Michele, eu sou pedagoga aqui na Essenza, realizo atendimentos aqui na Essenza, né? E hoje o nosso convidado é o Rafael, psicólogo, que vai se apresentar. Bom dia, Rafael. Bom dia. Então, como a Michele falou, meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, eu sou analista junguiano, né, especialista em psicologia analítica, e sou quase especialista em psicologia puerperal. Estou terminando de fazer o meu TCC em psicologia puerperal. Na verdade, eu atendo puérperas já há muito tempo, né? Eu sou psicólogo desde 2002, mas nunca tinha me interessado por me especializar justamente no assunto. Eu resolvi me especializar justamente no assunto depois que eu passei pela experiência de ser pai e de conhecer um puerpério bem de perto. Rafael, bom dia a todos. E conhecer esse puerpério bem de perto foi uma coisa muito, muito legal, muito rica, muito produtiva para mim, na verdade. Uma coisa que me fez amadurecer muito como profissional e como pai também, né? E eu acho que foi está ainda sendo uma fase muito interessante, né? E eu acho muito importante se falar mais sobre isso, mesmo assim, socialmente as pessoas conhecem muito pouco sobre o puerpério, essa coisa que é chamada da quarentena, né? Mas não é o puerpério não é uma situação que dure só esses 40 a 60 dias, como diz a literatura médica, né? O puerpério é uma reconstrução total da mulher e é um processo que dura 2 anos ou até mais de 2 anos, né? Então a gente vê assim, de repente a mulher que existia antes não existe mais, né? Existe uma nova mulher, mas essa mulher ainda não se conhece, ela está em fase de construção, desconstrução e reconstrução, e às vezes é muito difícil passar por esse processo, e é muito mais difícil quando se passa só, né? E eu acho que tem que ter uma rede de apoio toda ajudando e compreendendo e principalmente não julgando. Então, assim, Rafael, essa fase do puerpério, né, é uma fase que nós mulheres, nós temos um momento, assim, emocional extremamente desafiador, né? O que acontece com a gente após o nascimento do bebê? Por que essa fase, né, dessa quarentena, que quarentena não são 40 dias, né? O que acontece nessa fase com a gente? O que acontece com a mulher após o nascimento? Então, vamos dizer assim, acontece uma loucura no corpo a princípio, porque é um mix de hormônios que estão desaparecendo, os hormônios da gravidez, e estão aparecendo os hormônios da lactação, né?
Então, assim, existe um desequilíbrio hormonal muito grande e isso afeta o humor com certeza, né? Toda mulher vai passar por isso. Então, a gente tem, assim, esse princípio que, digamos, que é a quarentena, é essa fase mais hormonal mesmo, né? Em que acredita-se que o que está fazendo mexer com as emoções são só os hormônios, né? Não são só os hormônios, mas a princípio os hormônios têm um papel fundamental, né? E aí é onde usa-se o termo baby blues ou blues puerperal, que é uma tristeza, um choro meio solto, às vezes não se sabe de onde vem, um sentimento de inadequação da mulher, um sentimento de, pô, será que eu dou conta? Essas coisas assim, que são bem comuns e que muitas vezes as pessoas acabam falando assim, pô, será que não é uma depressão pós-parto? Alguma coisa assim? Não é depressão pós-parto. É uma coisa super natural e é benéfico para a mulher passar por isso, ter essas questões. Só que o que acontece, né? As pessoas não falam sobre isso, as próprias mulheres não falam sobre isso. E infelizmente, a mulher muitas vezes tem essa questão de não saber se dá conta, se questionar se dá conta, se questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu planejei para minha vida? Todas essas questões passam, só que isso devia ser passado de mãe para filha, até eu acho. Mas não é passado, né? É permitido para a mulher sentir cansaço e amor. Só, né? O resto, não é permitido, né? Essa tristeza já é considerada uma depressão, vamos dar um jeito nisso, vamos, né, medicar. E, assim, o puerpério ele tem que ser vivido, não medicado, não anestesiado, né? Existem casos, sim, de depressão pós-parto, mas são poucos, sabe, gente? Não é uma coisa tão comum a depressão pós-parto. Mas o humor do puerpério, ele é mais depressivo. E a nossa sociedade não lida com nada, não lida bem com nada que é depressivo, né? E por isso existe muito julgamento. O pior é que é bem isso mesmo, né, Rafael? O sentimento de tristeza, ele é muito negado pela sociedade, né? Uhum. Até as redes sociais, principalmente o Instagram, vem bloquear mais isso ainda. Então, no Instagram você não pode colocar uma foto triste, nada, né? Tem que ser tudo alegre e tudo mais. Então, a gente tem uma força social de que tudo tem que ser alegre. E a gente passa por um auge, por um momento muito delicioso durante a gestação, né? Até nós conversamos isso essa semana, né? Durante a gestação tudo é muito gostoso. Nós, quando estamos gestantes, nós somos o centro das atenções, né? Quando o bebezinho nasce, o foco é o bebê. O foco e a gente está com as nossas angústias, com as nossas tristezas, né? E a gente, dificilmente as pessoas conseguem nos acolher, né? Elas só ficam, tá amamentando o bebê? Aí tem aquelas questões populares, tá comendo canja? Tá comendo canjica? Né? Aquele mais popular ainda, tá tomando cerveja? Né? Então, assim, a gente tem várias questões ali para romper, que a hora que o bebê nasce, parece que a preocupação é que você esteja se alimentando bem, só para você amamentar e acabou. Só que assim, né, Rafael, eu passei por uma fase bem desafiadora, muitas mães aí devem ter passado por fases bem desafiadoras também, né? A gente fica chateado, o nosso corpo muda muito, a gente fica cansada amamentando aquele bebê, né? E como é que a gente poderia orientar quem está nos assistindo, né? Como é que acolhe? O que a gente pode fazer para acolher melhor as mães, né? Que estão amamentando, que acabaram de ter um bebê? Eu acho que é assim, né? Quando a gente dá colo, quem é que dá colo pra gente, né? Eu acho que isso cabe para a mulher que tá puérpera, né? Porque ela tá dando muito colo, né? Ela tá dando muito de si pro bebê, mas e quem é que tá dando esse colo para ela? Quem é que tá dando o ombro para ela? Quem é que tá apoiando? Quem é que tá chorando até junto com ela, né? Eu digo porque eu chorava demais quando minha filha nasceu. Até hoje, às vezes eu dou uma olhadinha e ainda choro. Mas eu acho assim, é bem interessante estar próximo da mulher, não só do bebê, né? Existe uma relação meio simbiótica no começo, né?
por parte do bebê, principalmente, que ele ainda não sabe que ele é separado da mãe, né? Ele ainda se enxerga como parte da mãe, né? E muitas vezes a mulher também ainda se vê o bebê como parte dela, né? E de repente a atenção é toda despendida para o bebê e essa mulher fica jogada para as traças, né? A gente fica esquecida, né? Né? E, pô, isso não é legal. E ela precisa muito de ajuda, gente. Nossa, né? Essa licença maternidade que a ignorância de alguns às vezes chama de férias remuneradas aí, né? Que é um absurdo. Ainda assim, é um tempo muito curto, eu acho. Devia ser muito maior, porque a mulher tem que ter esse tempo para o bebê e esse tempo para ela. A licença paternidade, eu nem vou falar que é um absurdo, né? Porque se a gente pudesse ficar muito mais tempo presente ali, nossa, faz parte dessa rede de apoio que é essencial para a mulher, né? Imagina quando é mãe solo ainda, que não tem esse pai, esse companheiro ou essa companheira para estar junto ali, dando essa força. Então, gente, eu acho que o mínimo, assim, é ter essa rede de apoio, sendo pai, mãe, vovó, irmão, irmãs, amigos, quem for assim. Gente, cuidem da mãe também, não cuidem só do bebê. Vão lavar uma louça, vão fazer uma comida. Não só pergunta o que você está fazendo em relação ao bebê. Porra, é uma mulher, e é uma mulher que está em transformação, é uma mulher que está sofrendo. A sociedade não fala isso, as pessoas não falam isso, as próprias mulheres não falam isso, porque elas pensam assim, pô, se eu falar que eu tô sofrendo, que eu tô triste, vão achar que eu não amo meu filho. Mas, gente, assim, por mais que a mulher geste esse bebê por 9 meses, né, ela não quando o bebê nasce, ela não nasce amando o bebê, ela aprende a amar o bebê também. Ela ama aquilo que está dentro da barriga dela e tal, mas assim, é um aprendizado também, né? Esse amar, assim, não é assim, tipo, nasceu aquele amor lindo e maravilhoso e incondicional junto. Não, a gente vai aprendendo, e como pai também, a gente também vai aprendendo a amar, né? E é muito importante respeitar isso, né? Esse aprendizado. Né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Muita mulher fala assim, nossa, né? Ninguém me falou que o puerpério é muito mais doloroso do que o parto. E realmente é. Né? É um parto diário, porque é um aprendizado diário, é uma reconstrução diária, né? Como eu falei no começo, aquela mulher que existia antes, ela não existe mais. Né? E é preciso se respeitar isso, né? Porque são mudanças que vão ocorrer e são normais. Né? E assim, a gente vê que, infelizmente, muito hoje muito puerpério é medicalizado, né? Porque se sente sentimento de tristeza e às vezes vai num profissional que não é especialista nisso e já enxerga isso como depressão pós-parto e acaba medicando e anestesiando dessa forma alguns sentimentos do puerpério que são necessários. É necessário passar por algum certo tipo de sofrimento para se crescer, para se amadurecer. E com certeza, essa mulher que está se reconstruindo agora e se desconstruindo, ela vai gostar muito mais dela no final dessa construção. Ela vai ser muito mais feliz no final dessa construção. Mas, assim, dentro desse processo de construção, vão surgir todas essas dúvidas, vão surgir todas essas questões. E é normal. Infelizmente é normal, né, Rafa? Até eu lembrei agora do Rubem Alves. O Rubem Alves, ele tem um conto, né? Que ele diz o seguinte, que ostra feliz não faz pérola, né? Uhum. A ostra, entra o grãozinho de areia na ostra, né? E aquilo incomoda, aquilo machuca. E ela vai fazendo camadas, películas para envolver aquele grão de areia, para que aquele grão de areia pare de machucá-la. E ela acaba fazendo uma coisa belíssima, né? Uhum. E às vezes as pessoas dizem, né, que no meio da dor a gente acaba construindo coisas muito belas. Aí eu faço uma metáfora junto com o que você fala da construção do amor, né? Então, às vezes ali a gente está com o nosso emocional tão abalado, né? Tá tão difícil de lidar,
Mas é impressionante como o amor pelo nosso filho vem de dentro com uma intensidade enorme, né? Você está ali se sentindo gorda ou se sentindo magra, preocupada com o cheiro do leite. Então, a gente está com várias questões emocionais, fisiológicas, biológicas nos incomodando, né? Às vezes a gente está muito sozinha por ser mãe solo, ou às vezes a gente tem um companheiro, mas a gente está na solidão. Às vezes a gente tem um companheiro que é parceiro, então a gente tem uma diversidade enorme. Mas existem várias coisas internas acontecendo com a gente que é impressionante, né? Como o amor pelo nosso filho, ele vai se constituindo, ele vai se construindo numa fase tão desafiadora, né? E esse amor chega numa etapa que ele transcende, né? Toda essa dor, né? Isso é fantástico, né? E eu queria dar um bom dia aí para nossa Willy, né? Willy, bom dia, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui, né? Oi, Willy. A Willy, que é a pessoa que criou a Essence, esse projeto belíssimo, né? E é minha prima, minha irmã de coração. Bom dia, Carol. Bom dia a todo mundo aí que está nos prestigiando, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, escreve aí para a gente no chat, né? Que nós vamos tentar ajudar. A Willy está contando ali para a gente o seguinte: a rede de apoio é mesmo muito especial. Tive um apoio maravilhoso da minha mãe, super companheira, também do Newton, das minhas cunhadas, meus irmãos, tias e amigas. Cada momento de cuidado foi muito importante. Verdade, a Willy, ela teve uma rede de apoio surpreendente, né? Quando a Júlia nasceu, com muito amor, foi belíssimo o que aconteceu com a Willy, né? Então, é bem bacana isso. Então, assim, Rafael, tem uma questão também, né, que a gente coloca, a questão, assim, que tem ali a questão do puerpério e a questão do que a gente tem enfrentado nessa pandemia. Tem alguma relação? Como que é isso? Acho que tem, né? Até chamam de quarentena também, né? Coisa da pandemia, de às vezes ter que ficar em quarentena. A gente pode até fazer uma correlação, assim, porque a gente passa por um momento difícil, né? Um momento de incertezas, e onde a gente mudou muitas vezes o jeito de ver as coisas por causa desse momento de exceção que estamos passando já há bastante tempo. Mudamos muitas coisas, mudamos as nossas formas de trabalhar muitas vezes e acabamos dando mais valor para algumas coisas e tirando o valor de outras coisas que nós dávamos muito valor, né? E ainda temos uma incerteza muito grande do futuro, né? Do que vai ser o normal, do que vai ser esse novo normal, né? E o puerpério é muito parecido com isso, né? Uhum. Só que tem uma dorzinha a mais, né? E a dor tem que ser respeitada, né? Eu, assim, sempre soube como que funcionava o puerpério na teoria e atendia as puérperas e tal, mas eu nunca tinha sentido na pele. Eu vou contar para vocês como é que foi comigo assim, o dia que eu reconheci o puerpério dentro de casa, né? Tava eu com a Sofia no colo, daí tava cantando para ela, acho que não tinha uma semana de vida. E daí, para variar, né, eu cantando, eu olhando para ela, começava a chorar. E eu ali, com ela no colo, chorando. E a Feira, mãe da Sofia, ela é assim, cara... Uma das coisas que eu mais admirei dela sempre é a força, a determinação, assim, uma mulher guerreira que, cara, não diz de nada, não tem dúvida de nada, faz as coisas, né? Tanto que o apelido dela é Onça, né? Ela é, sim, muito, muito batalhadora e tal. E nesse dia em especial, eu tenho essa memória muito viva, assim, por eu estar com a Sofia no colo, chorando, não sei porquê também, até hoje, às vezes eu tô com ela, tô chorando, ela, papai, por que você tá chorando? Né? Não sei. Emotivo. É você, né? Mas ela não ia entender. E nisso, daí minha esposa chegou, sentou no sofá, me abraçou, começou a chorar também.
E daí ela olhou para mim e falou assim, será que a gente dá conta? Só veio na minha cabeça aquela coisa assim, agora ferrou. Se ela acha que não dá conta, eu... né? Daí eu fiz aquela cara super alegre, falei assim, amor, claro que a gente dá conta. Né? Mas foi aí que eu percebi, eu falei, cara, aquela mulher tão forte que eu conheço, tá tendo essa dúvida. Falei, realmente o puerpério é algo a ser mais estudado, mais falado, mais compartilhado, né? Então, assim, acho que foi um incentivo muito grande para eu voltar a estudar o assunto, mas foi um incentivo muito grande para eu poder viver também esse puerpério junto com ela, podendo ser mais companheiro, podendo estar mais presente, podendo entender mais a importância que tem essa rede de apoio, né? Entender que eu, enquanto pai, eu posso ser uma rede de apoio muito importante, principalmente porque o cansaço, a exaustão da mulher é muito grande, então, assim, né? A Sofia acordava de madrugada para mamar, beleza, acorda os dois juntos, né? Porque eu ia lá, eu pegava a gente tinha um carrinho que virava Moisés, assim, então ela ficava dando Moisés do lado da cama, e eu ia, pegava a Sofia, levava ela para amamentar, até porque ela estava com dificuldade de locomoção, porque ela teve algumas complicações da cesárea, então eu pegava a Sofia, levava para ela amamentar, depois eu pegava, fazia rotar, fazia dormir ali, para tentar dar mais esse apoio, porque, pô, é muito cansativo para a mulher, né? Essa parte da amamentação, a amamentação é super difícil também, né? Tudo muito romantizado na nossa sociedade, né? O ser mãe ainda é uma coisa muito hollywoodiana, né? Você vai nascer e você já está super feliz, você está no quarto da maternidade lá, toda linda, maquiada e tal. A gente não é assim, né? Quem que tem vontade na maternidade ali de se maquiar, de estar toda bonita para esperar a visita? Que isso? É verdade, né? Não é assim que funciona, né? Então vamos respeitar um pouco mais. Então, a gente vê que esse cansaço é muito grande para a mulher e vamos parar um pouco de romantizar, né? De ver os filmes de Hollywood e achar que é tudo maravilhoso, porque, assim, não é muito difícil para a mulher, é muito complicado esse fenômeno do puerpério, e ele dura muito tempo. Eu digo que esse processo de reconstrução aí e de desconstrução, ele dura pelo menos 2 anos. Claro, no começo ele é muito mais difícil. Depois a mulher vai aprendendo a trabalhar com isso. Então, assim, eu tenho muitas mulheres que são encaminhadas para mim, né, que estão no puerpério, estão passando por um sofrimento muito grande, ou estão passando por esse blues puerperal, e estão tendo alguma dificuldade para lidar com isso. Então, assim, tem muita consultora de amamentação que me encaminha essas mulheres, pediatras, obstetras e tal. Porque, assim, às vezes é tão difícil de lidar e essa mulher está a ponto de ir no médico para tentar tomar alguma medicação para amortecer, digamos, essa dor. E a gente tem digamos assim, um grupo de apoio mais científico que entende que vamos tentar outras alternativas, muitas outras alternativas, antes de pensar em medicação. Verdade. Ele tem que ser vivido, não tem que ser anestesiado. Então a gente vê assim que muitos chegam com um sofrimento muito profundo, muito assim. Mas o sofrimento mais profundo, sabe qual que é? É o sofrimento de pensar assim, pô, sou só eu que passo por isso, né? Sou só eu que estou sentindo tristeza, e daí, junto com essas tristezas, vem uma baita de uma culpa. Porque assim, pô, eu tô me sentindo culpada, porque às vezes parece que eu não amo meu filho, porque às vezes eu tô morta de cansada, e eu não aguento mais, eu tô de saco cheio. Gente, permitam-se.
estar de saco cheio, permitam-se estar exaustos, permitam-se estar cansados, permitam-se estar meio louca de vez em quando, porque é enlouquecedor isso, gente. Pensa sentimentos, né? De noite sem dormir, você fica acordado, você fica preocupada, você está aprendendo que essa criança, por mais que você tenha lido, que você tenha feito de tudo antes do parto, você começa a ver que essa criança precisa de você muito mais, mas muito, muito, muito mais do que você imaginava. Né? E isso tudo é dificílimo de encarar. Só que como não é falado, entre as mulheres, principalmente, não existe essa troca, né? A maioria pensa assim, pô, é só comigo que está acontecendo, né? E não quando chega a mim, fala, pô, não é só com você que está acontecendo, isso acontece com todo mundo, só que, infelizmente, ninguém fala, né? Por isso a importância até de se criar grupos de puérperas, ou de se criar grupos perinatais mesmo, de mulheres que ainda estão gestantes, para poder se conversar e trocar experiências sobre a gestação, mas começar já a se falar sobre o desafio do puerpério. É verdade. Até, Rafael, só deixa eu dar um bom dia aqui, um amigo especial, né? Acredito que é seu também. Jefão, bom dia, meu querido. Ele está mandando abraço para você, dizendo que está com saudades, né? O Jefão é um parceiro, um amigo. A Jaque, bom dia, minha linda, tudo bem, Jaque? A Jaque também está aqui conosco, a Jaque e o Jefão também são parceiros aqui da Essenza, né? E eu só queria fazer 2 parênteses, Rafa. Aqui na Essenza, nós também temos a consultoria de amamentação, que eu faço parte, né? Eu, a Cris, né? Sou eu pedagoga, nós temos as enfermeiras também que fazem parte dessa rede de apoio aqui da Essenza. Então, as mães também podem buscar a Essenza nesses momentos de amamentação, do puerpério, né? Nós temos uma equipe aqui para dar esse suporte. E como a amamentação é difícil, né? Nossa, tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente trocar figurinhas, para a gente orientar até a pega do bebê, né? O jeitinho que eu olho para esse bebê. Então, tem tantas coisas ali que, às vezes, as mães precisam orientações que parecem simples, mas naquele momento de dificuldade, de angústia, fazem toda a diferença, né? Fazem muita diferença. Então, assim, Rafael, queria também destacar uma questão que você falou ali, que assim, agora a gente vai falar um pouquinho das pessoas que acabam tendo um parceiro ao lado. Já vamos falar das mães solo também, né? Temos que acolher todas as realidades. Sim. Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção na fala da sua esposa, né? Ela perguntou assim para você, será que nós vamos conseguir? Porque tem uma questão extremamente importante nas relações familiares entre o pai e a mãe, que às vezes a mãe não deixa esse pai entrar na relação com o bebê, não deixa esse pai participar do puerpério, né? Quando sua esposa pergunta, será que nós vamos conseguir? Ela está te incluindo, ela está te pedindo ajuda, ela está te pedindo apoio, né? Sim. Então, às vezes a gente fica julgando o pai, né? Mas se ele não participa e tal, realmente, tem os que realmente não querem participar. Mas a gente tem aquela realidade de mães que não permitem que esse pai participe de um momento de amamentação e tudo mais. O que você poderia falar um pouquinho essa parceria que dá tanto suporte para a mulher continuar se sentindo amada, continuar se sentindo acolhida? Né? Assim, né? O pai se constrói também, né? Não nasce um pai quando nasce o bebê, né? Esse pai se constrói pai também. Então, é preciso que se permita que ele seja pai, né? Homem já é mais devagar por natureza. Ai, verdade. Então, se a mãe bloquear em algum momento esse contato do pai com o bebê, muitas vezes ele acaba se afastando também e acaba não participando ativamente desse puerpério. E assim, muitas mulheres não têm noção que é necessário que esse companheiro, essa companheira participe
desse puerpério, da construção desse puerpério. É muito bom poder contar com esse apoio, com essa pessoa do teu lado que também ama essa criança da mesma forma e também está aprendendo a amar, também está se construindo enquanto pai, né? Isso é muito importante, né? Deixar passar pelo puerpério mesmo, assim, deixar sofrer junto, né? Eu acho que eu passei pelo puerpério também, porque, meu Deus, o que eu chorava era uma coisa impressionante. Assim, partilhando mesmo, né? Não, partilhando mesmo. Assim, acho que a minha esposa ficava até assustada de vez em quando. Ela falava assim, por que chora tanto esse louco aí, né, cara? Porque conforme que estava fazendo ali, ele foi muito ligado em música sempre, né? Eu já cantava para a barriga, então imagina que eu não cantei para Sofia, que eu não canto até hoje. Né? E conforme a música, já emocionava. E daí eu começava a cantar e eu não aguentava mais cantar e chorava, sabe? Mas assim, putz, foram momentos muito legais, assim, quando ela era bem bebezinho, de poder estar com ela, poder passar bastante tempo com ela e poder até deixar a Fer descansar um pouco, né? Uhum. Vai lá e descansa um pouco que não tem problema, ela tá aqui comigo e tá de boa, né? Vou te acordar a hora que ela precisar mamar, porque infelizmente isso eu não posso fazer, né? Mas mesmo assim, no processo de amamentação, falando do processo que nós vivemos, né, a gente teve um pouco de problema com a amamentação, porque como ela teve problema na cesárea, precisou tomar algumas medicações e o leite diminuiu muito. Então, para não largar do seio, porque ia precisar dar um complemento junto, a gente sempre tem a gambiarra para inventar, né? Então, a gente pegava uma mamadeira, fazia o complemento do leite ali, que quando ela era pequenininha, eram 30 ml de leite. Dentro do bico dessa mamadeira, a gente colocou uma sonda nasogástrica que passava ali e a gente dava essa mamadeira pela sonda. Então, a Sofia mamava no seio, começava a mamar no seio e eu ia lá e colocava a sonda junto dentro da boca dela e ela mamava o leite da mamadeira pela sonda, mas junto no seio. Para ela não largar o seio, se tivesse a mamadeira direto, ela ia ficar com a mamadeira, porque é mais fácil mamar na mamadeira, né? Então, durante muito tempo, a gente usou esse artifício também e foi legal. Eu sei lá, durante muito tempo eu participei muito disso, porque ela não conseguia colocar a sonda, então durante muito tempo eu tinha que ir lá e colocar. Até que depois ela pegou todo o tamanho que ela já fazia tudo sozinha, né? Mas foi muito bom poder participar disso também, e dessa gambiarra aí, que deu certo. É que tem uma questão, assim, muito importante, né, Rafael? Às vezes a gente pensa assim, a gente sai da maternidade sem saber tudo. E a gente sai da maternidade com um serzinho tão pequeno, tão indefeso, tão dependente da gente, e a gente não sai da maternidade com manual, né? Não. Então, o que vai acontecer? Quando a gente chega na nossa casa, é tentativa e erro. Nem tudo que a gente vai fazer vai ser assertivo, né? Igual vocês ali fizeram uma sonda, um misto, né? No popular aqui no sul a gente chama de gambiarra, né? Fizeram uma gambiarra ali para Sofia mamar e tudo mais. Então, assim, gente, a tentativa e erro, ela faz parte do percurso, né, Rafael? Porque nem tudo é assertivo. Para vocês deu certo, talvez para uma outra criança não desse certo. Mas é importante a gente tentar. E é importante a gente, às vezes, ter mais coragem de dizer assim, puxa, eu não sei fazer, né? Pedir ajuda para alguém, perguntar, porque tem gente que tem aquela questão assim, você é mãe, você não sabe? Não, eu sou mãe, mas eu não sei. Né? Eu tenho o direito de não saber, gente. Eu não nasci sabendo tudo, né? Uhum. E o julgamento é muito grande, né? É enorme. Muito grande, porque se você é mãe, pronto, né? Tipo assim, né? A mulher, é como se a mulher nascesse programada para ser mãe. Exatamente. Né? Porque tem esse corpo e o teu corpo permite que você geste uma criança e tudo bem, até aí tudo bem, né? Mas você não quando a criança nasce, você não sabe
fazer tudo, realmente. E outra, né? A gente tem que respeitar muito a individualidade de cada criança, de cada bebê. Um bebê é totalmente diferente do outro, né? Então vem aquelas... Nossa, no começo é um saco, eu não sei como que a minha esposa aguentava, mas tinha pessoas que eu até cheguei assim, por favor, pare, né? Porque chegava com aqueles conselhos, aquelas dicas loucas, assim, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Então tem um monte de palpiteiro também. Que fala assim, gente, tem que respeitar a individualidade de cada bebê é diferente, cada bebê vai agir de uma forma, vai responder de uma forma. Então, não tem receita pronta também. Exatamente, até as mães de gêmeos, de trigêmeos, né? Imagina só. Cada bebê tem uma demanda, cada um tem uma demanda, é impressionante. É muito individual, né? Você pode ter 10... Eu canso só de pensar em gêmeos, já me dá uma canseira. Imagina a dificuldade como deve ser. É bem desafiador. É muito desafiador. E uma questão também que chama atenção nessa fase do puerpério, né, Rafael? Ainda com essa questão da parceria entre os casais, infelizmente, é a fase em que abala as relações, né? Demais. É uma fase que, pela falta de acolhimento, pela falta da parceria, abala demais as relações. Alguns casamentos ficam abalados, mas depois eles se fortalecem, mas alguns casamentos, infelizmente, acabam se rompendo na fase que a casa tem um bebezinho, né? Então, como é que é essa questão, né, para a mulher? Porque ela está com tanta questão ali, você fala muito, né, dos processos internos que a mulher passa na fase do puerpério. E esse desafio, assim, como que é, né? É bem difícil, sabe? Porque, assim, né, a mulher se volta muito mais para o bebê do que para esse parceiro. Né? A libido da mulher vai lá para baixo. Então, assim, a questão do sexo, muitas vezes a mulher não tem vontade de fazer sexo. Eu vejo muitas mulheres assim que às vezes se obrigam a fazer sexo. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que os parceiros eles têm que compreender esse processo. É difícil, a libido baixa mesmo, assim. Então, pô, gente, vamos respeitar isso, isso é o mínimo, né? E tem muito parceiro que pula fora justamente por causa disso, né? Porque não tem sexo, meu Deus, que absurdo. E tem que ser, acho que o homem tem que se preparar muito bem também para o nascimento do filho, né? E principalmente para entender essa parceira que está nesse processo interno muito grande, assim. Acho que é um momento que tem que respeitar a mulher e deixar a mulher olhar para dentro dela mesmo, descobrir muitas coisas que ela não sabia, que ela não entendia. A maneira dela ver as coisas muda muito, gente. Você imagina uma mulher, ela acabou de ter um filho, mas ela começa a ver, por exemplo, a mãe dela de outra forma. Tudo isso muda. Né? As relações todas mudam demais quando o filho nasce, né? E mudam muito mais para a mulher do que para o homem. Então é preciso respeitar isso, né? Porque a mulher está tendo esse movimento interno muito grande, né? Tem muita coisa sendo desconstruída e às vezes desconstruir é muito mais doloroso do que construir. É verdade. Né? Porque se desconstrói uma mulher que, né? Se construiu durante uma vida toda. E, de repente, você precisa desconstruir muita coisa para construir uma mulher nova, e vai ser construída uma mulher nova e muito, eu garanto para você que muito melhor, que você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, eu sou foda hoje, eu sou muito melhor do que eu era. Né? Porque realmente é um processo de reconstrução muito bonito e precisa ser respeitado. Então, eu acho que dentro da família como um todo, a família precisa entender que esse processo de desconstrução e de reconstrução está acontecendo, que essa mulher precisa ter os momentos dela de ócio, assim, né? Porque eu acho que a alma precisa de tempo, né? Desse tempo de olhar para dentro de si mesmo e se descobrir em muitas coisas, né? É uma mulher que está se descobrindo mãe, se formando mãe, e o respeito é muito importante, né? E
assim, pô, parar com julgamentos, né? Porque a mulher é muito julgada nesse tempo, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que saber. Não, você não tem que saber. Não tem que saber. Não A gente tem. não sabe tudo. Principalmente, assim, não tem que saber porque você não sabe mesmo, né? Você vai aprender. Então, assim, aprenda também, mulher, por favor, aprenda a pedir ajuda. Socorro, me ajuda aqui, estou precisando, né? E chore mesmo, é um momento de muito choro mesmo. Chore, mas ache um ombro para você chorar, não chore sozinho. É verdade. Né? Porque assim, né, Rafael, nós temos aqui duas realidades, né? Você tem a realidade do puerpério junto com a tua esposa, né? E eu já tenho uma outra realidade do puerpério. O meu caso, infelizmente, houve o divórcio no puerpério, né? Acabei me tornando mãe solo quando meu filho tinha 1 ano de idade. Então, acabei criando o Matheus sozinha, praticamente, né? Então, assim, a gente sabe que sempre tem muitas mães solo aí. E uma coisa que eu afirmo de cadeira o que você está dizendo aí, a gente se fortalece depois que a gente se torna mãe, né? Mais. A gente se fortalece mais. E eu digo para algumas mães que estão aí nos vendo, ou que vão nos ver depois em outro momento, até mesmo o divórcio me fortaleceu como mãe, né? Porque às vezes, quando a gente se torna mãe solo, a primeira coisa é o desespero, né? Como é que eu vou bancar? Como é que eu vou dar conta emocionalmente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Fácil não foi, mas eu tive que me reconstruir e eu me fortaleci muito como mãe. É claro que foi difícil, meu filho tinha febre emocional, eu tinha crise de choro, eu chorava, brigavam comigo porque eu chorava. E uma das pessoas que mais me acolheu nessa fase foi a Williane, minha prima. Ela me acolheu muito nessa fase, ela, a tia Sueli, a minha mãe, né? Mas muitas pessoas brigavam, porque não era tempo de chorar, você tem um filho e tal. Mas imagine emocionalmente como eu estava fragilizada, né? É tempo de chorar, sim, né? E o choro tem que vir, né? Tem que lavar. Porque é difícil, gente, se tornar mãe sozinha. É bem difícil. E às vezes tem mães, eu ainda fiquei com o pai do meu filho até 1 ano de idade. Tem mães que saem já da maternidade sozinha com aquele filho. Sim. Né? E, gente, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa reconhecer que a gente não sabe tudo, que às vezes o outro pode nos ajudar. Né? É muito importante a gente tentar, né? Como o Rafael fala, essa rede de apoio. Eu encontrei na minha família. Né? Às vezes a gente pode encontrar num amigo, num familiar, alguém para nos acolher, para nos dar suporte. A gente consegue achar, né, Rafael? Assim, não, por favor, não tenham medo de reconhecer que tem medo, que tem fragilidade, que tem tristeza. Gente, não tenham medo de reconhecer isso, sabe? Até principalmente assim, quando você reconhece isso para outras mulheres que também são mães, né? Elas vão te entender porque elas passaram por isso. Elas só não te contaram, mas elas passaram por isso. Né? Então é muito bom assim poder reconhecer esses sentimentos que não são tão positivos, mas que são muito presentes no puerpério, né? E fazem parte da nossa construção. Eles fazem parte dessa construção. E, assim, e como eu digo assim, é bom passar por isso. É dolorido, mas tipo crescer sempre é dolorido, né? E você vai crescer. E eu sempre digo assim, você vai olhar para trás e você vai falar, nossa, como eu sou melhor hoje. Isso é claro, assim, sabe? É claro, eu vejo constantemente no consultório e é muito bacana de ver esse processo de construção acontecendo e muitas vezes a mulher não se dá conta do quão melhor ela está se tornando e às vezes você precisa mostrar para ela, olha isso daqui, percebe isso, né? E ela começar assim a dar um dane-se mesmo para os julgamentos, né? Porque tem muita mulher que não consegue amamentar e é julgada por não conseguir amamentar, seja lá qual for o problema. Tem mulheres que decidem não amamentar e são julgadas por isso também, e elas podem ter essa decisão, por que não?
É um direito, né? Mães por causa disso, né? E a questão da amamentação é uma questão muito forte socialmente, né? E hollywoodianamente também, né? Porque sempre a mulher amamentando e sorrindo, né? Não fazem ideia da dor que é amamentar, né? Eu lembro de ver minha esposa, às vezes, dando seio para Sofia, torcendo o rosto de dor, né? Então, assim, não é aquela coisa linda e maravilhosa que aparece no filme, né? Não vamos romantizar, né, o puerpério, né? Romantizar a maternidade. Não, é difícil, mas é uma das melhores coisas do mundo. É verdade, até brinco assim, né, Rafael? Tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é Disneylândia, né? Foram felizes para sempre. É tudo muito lindo, só existem princesas, príncipes, né? Tudo muito alegre. E, na verdade, a vida não é assim, né? Viver as emoções é extremamente importante. Tem um comentário da Jaque ali, mas eu quero dar um bom dia também para Sheilinha Faria. Bom dia, Sheilinha. A Jaqueline escreveu o seguinte: os conselhos, por mais que sejam com o objetivo de ajudar, acabam atrapalhando, geram muitas dúvidas e a mãe fica insegura, não consegue seguir a sua intuição. E realmente a gente tem uma intuição bacana como mãe, né? Gente, a intuição, né? Ainda mais eu que sou junguiano, a intuição é algo essencial na vida de qualquer pessoa. E na vida de uma mãe, ela é maravilhosa. Seguir tua intuição é a coisa melhor do mundo, assim, porque ninguém tem tanta sintonia com esse bebê quanto a mãe. É verdade. Então, siga a tua intuição, que nesse momento ela é a tua realidade mais profunda mesmo, né? E não queira ser a mãe perfeita, né? E, na verdade, sim, existem pais perfeitos e mães perfeitas, só que eles ainda não têm filhos, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Tem muita gente que fala muito, mas ainda não tem filhos, né? E são muitos desses que dão muitos conselhos, né? Esses conselhos que a Sheila falou que confundem, né? Muitas vezes são essas pessoas que estão dando os conselhos, são esses pais e mães perfeitos que ainda não têm filhos, né? Mas quem tem filhos também dá muito conselho. Então, assim, às vezes é muito mais interessante você procurar um profissional, você procurar uma conselheira de amamentação, alguém assim que vai saber, vai ter empatia com o que você está sentindo e não vai jogar palavras ao vento, não vai te dar conselho assim, pô, você não pode chorar, você tem que estar feliz porque você é mãe. Meu Deus, eu tô com vontade de chorar, eu tô triste, deixa eu chorar. Chora, é bom chorar. Aproveita, chora bastante mesmo. Até porque a contenção das emoções, elas não fazem bem, ainda mais no momento que a gente está com os hormônios lá embaixo, às vezes até a autoestima tá detonada. Tem muito vai ficar contendo essa emoção, vai ser pior, né, Rafael? A gente vai entrar em Tem muito esse problema da autoestima também, né? Porque o corpo muda, é um corpo que nunca mais vai ser o mesmo que era antes. Tem todas essas questões que permeiam aí a consciência e também o inconsciente da mulher e que, gente, precisam ser respeitados, precisam ser olhados, né? Vamos falar a verdade, essa mulher precisa ser mais olhada nesse momento do puerpério e a gente tem que dar mais importância para esse momento tão especial que se passa com a mulher, né? Que se passa com essa nova família, essa nova constituição familiar que tá acontecendo. E o puerpério ele não acontece só uma vez, né? Se você tem mais de um filho, você vai ter mais de um puerpério e ele vai ser diferente do primeiro. Vai existir a dor do mesmo jeito, vai existir esse sentimento mais depressivo da mesma forma. Cada puerpério é um puerpério. Mas daí, Rafael, vem aquela questão social, né? A mãe, que é mãe pela segunda, pela terceira vez, ela é mais cobrada ainda do que a mãe estreante, né? Mas você já passou por isso, você já sabe que é assim e tal. Só que o momento hormonal, o momento de vida, né? É tudo muito diferente. Cada momento nós somos de um jeito. E essa cobrança, quando você já tem um segundo, terceiro filho, eu vejo que ela piora, né?
Tipo, você já passou, você já tinha que saber isso, né? Uhum. Tem a autocobrança, né? Tem também. Da mulher e tem a cobrança social também, né? Porque, pô, você já devia saber, tá? Mas, cara, essa criança é diferente da outra. Meu Deus, né? A gente tem que ter principalmente essa compreensão de que nós somos indivíduos únicos, né? Pode virar o mundo de ponta cabeça, chacoalhar, não vai cair ninguém igual a você. Então não vai cair ninguém igual esse bebê é diferente do outro. Exatamente. Né? Vai ter diferenças. Então a gente tem que pensar nisso e respeitar a individualidade própria e a individualidade do bebê. Isso é verdade. A Ana Poli escreve ali pra gente também. Bom dia, Ana. Isso é verdade. Deixei de fazer tantas coisas porque me diziam que não podia. Ai, meu Deus. Pior que às vezes, dependendo do que falam pra gente, dá uma pontinha de insegurança, às vezes, né? Dependendo de como abordam, de como falam, daí se fica, ai, meu Deus, será que eu fiz certo, né? A gente fica com essa insegurança. Então, assim, Rafael, essa questão do puerpério, né? A gente fica, enquanto mulher ali, muitas mudanças, né? Como é que você poderia dizer assim, tentar resumir para a gente o que acontece para a mulher, com a mulher no puerpério? A gente fica enlouquecida, a gente se reconstrói. O que acontece com a gente? Fica enlouquecida mesmo, gente. Não vamos botar paninho quente, né? Nem tapar o sol com a peneira. É uma fase muito enlouquecedora, porque existe uma desconstrução interna muito grande e uma reconstrução, uma construção interna muito grande. Então, assim, permita-se enlouquecer, né? Como dizia a Anísia da Silveira, ela falava assim, não se cure além da conta. Gente muito curada é gente chata. Nossa. Né? Então, assim, não tente ser perfeito, gente. Não tente. Assim, é um período meio enlouquecedor mesmo, assim, é uma mudança hormonal muito grande e é uma mudança interna, assim, né, muito grande, né? É uma mudança muito profunda na alma humana e permita-se ter essas mudanças e assim, tire esse rótulo do enlouquecedor ser uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim. Às vezes, essa fase enlouquecedora, ela é muito boa, ela vai te trazer muita coisa boa. Então, permita-se, realmente, assim, né? Eu acho que o principal, se fosse para dar uma palavra só para as puérperas, eu ia falar assim, permita-se, né? Permita-se enlouquecer, permita-se chorar, permita-se ficar triste, permita-se ter dúvidas, permita-se, né? Não tente mascarar, não tente fazer nada com isso, sabe? Viva o teu puerpério, aceite-se principalmente, e assim, tenta fechar os ouvidos para os julgamentos e assim, né? Se estão julgando, está te fazendo mal, corta o mal pela raiz. Então, assim, se tá te fazendo mal, então não vem aqui em casa, não fala comigo, não me enche o saco. Tá? Deixa eu viver o meu momento, a minha construção, porque sou eu, é o meu filho, é a minha família, sabe? E a coisa tem que ser mais ou menos por aí. Né? Se você quer ser rede de apoio, então seja uma rede de apoio assertiva que realmente vai ajudar, que não vai julgar, que não vai prejudicar de alguma forma. Pensa nisso, se você quer ser rede de apoio, então seja uma rede de apoio assertiva, comunicativa, que possa vir para realmente fazer o bem. Se for para vir com julgamentos, então é melhor que não venha. Isso é verdade, porque assim, né, Rafael, rede de apoio sem acolhimento e sem cuidado não é rede de apoio. Não. Né? Acolher as angústias, acolher as dúvidas. Se não for para acolher angústias e dúvidas, então nem se coloque à disposição, né? Porque a pior coisa que tem são pessoas que querem nos ajudar, mas no fundo é só por... Né? Não tem o sentimento do cuidado, o sentimento de acolher, de entender. Né? Isso é muito difícil. Até porque pode entrar naquela questão que a gente falou inicialmente, né? A sociedade, ela tem aversão com a nossa tristeza. A gente não pode ter nossas fases de tristeza, né? E acolher
né? Não é o mesmo que aconselhar, às vezes, né? De acolher tristeza, acolher o medo e falar, faz isso, faz aquilo. Não, é acolher mesmo. Você está triste, vem aqui, chora no meu ombro. Você está com medo, vem aqui, te dou um abraço, sabe? Você está cansada, deita aí que eu vou ficar um pouco com o teu filho, eu vou fazer comida para você, eu vou lavar tua roupa, vou lavar tua louça, sabe? É isso que é acolher. Acolher não é chegar e falar assim, você tá triste, então faz assim, você faz assado, não é acolher, é realmente acolher com o coração, né? Acolher com o coração. Não precisa de muitas palavras, na verdade. Precisa de muitos gestos e de muitas atitudes mesmo, né? Eu acho que o grande remédio aí é o ombro para chorar e é o abraço. O abraço é muito importante. Verdade. Mas, Rafael, a gente já está nos nossos minutos finais. Passar rapidinho. O que você poderia deixar de palavras finais para a gente aí, para a sociedade, para as mães, para as famílias? Assim, a gente procura saber mais sobre o processo do puerpério, principalmente assim, entender que ele é muito mais do que essa nomenclatura da medicina tradicional de quarentena, de 40 a 60 dias, que é um processo que dura muito mais tempo, que é um processo de desconstrução, de construção da alma, né, que leva pelo menos 2 anos, né? Então, assim, tentar entender isso, né, enquanto sociedade, e para as mães, aquilo, permitam-se sentir o que vocês estão sentindo, né? Se sentirem muita dificuldade, procurem ajuda profissional, muita gente que pode ajudar, né? E tentar cortar quem não está ajudando. Mas permitam-se viver o puerpério, permitam-se viver todos esses sentimentos que estão surgindo. Isso é verdade, né? Tem uma questão que eu sempre digo: as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite. Se o acolhimento da pessoa não está te fazendo bem, eu acho que existem maneiras da gente dar um jeitinho, né, Rafael? E de uma forma muito polida, muito educada ali, a gente filtrar ou até dizer que daquela maneira não está agregando muito naquele momento, né? Mas, assim, se vocês ficaram com mais alguma questão, com mais alguma dúvida, né, entre em contato com a Essenza, entre em contato com a gente para a gente poder ajudar se ficou mais alguma dúvida. Queria muito agradecer você, Rafael, por essa partilha deliciosa, né, com tanta sensibilidade. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, agradecer também quem vai assistir depois. Gratidão imensa pela manhã, Rafael, muito obrigada. Espero poder ter mais lives com você aqui. Muito obrigada, viu? Legal, adorei também. Um beijão. Obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.